Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Essa frase que eu disse aos meus discípulos naquele dia não era uma metáfora, não era apenas uma ilustração, era uma memória. A memória de algo que eu presenciei, algo que marcou a eternidade para sempre. Meu nome é Jesus, o Verbo de Deus, o Filho do Pai. E hoje eu vou te contar a história que poucos realmente entendem. A história de como o ser mais belo, mais poderoso, mais glorioso que meu Pai criou, se tornou o maior inimigo da criação. A história de como Lúcifer, o portador da luz, se transformou em Satanás, o acusador. Se você acha que conhece essa história, espera, porque o que aconteceu naquele dia nos céus foi muito mais do que uma simples rebelião. Foi a origem de toda a guerra que você enfrenta hoje. Fica até o final, porque o que você vai ouvir vai mudar a forma como você vê o bem, o mal e a batalha que ainda acontece. Deixa eu te levar de volta a um tempo antes do tempo, antes da Terra, antes da humanidade e antes da Queda, quando tudo era perfeito, quando a glória do Pai enchia cada canto da existência, quando não havia dor, morte ou pecado, apenas adoração, apenas luz, apenas eu estava lá, eu sempre estive, antes de todas as coisas. Eu sou. E naquele momento da eternidade, eu via a criação do Pai se desdobrar em majestade. Os anjos, milhões deles, incontáveis hostes celestiais, criados para adorar, servir e refletir a glória do Pai. E entre todos eles, havia um que brilhava mais forte, Lúcifer. Seu nome significava portador da luz. E ele realmente era... A beleza dele era indescritível, perfeito em formosura, coberto de pedras preciosas, que refletiam a glória de Deus, de formas que faziam os outros anjos pararem para contemplar. Sardônica, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Mas não era apenas sua aparência. Lúcifer era o querubim ungido que cobria o trono. Ele tinha acesso direto à presença do Pai. Ele liderava a adoração celestial. Quando ele movia suas asas, era como se música saísse de seu próprio ser. Ele foi criado com perfeição de sabedoria, sinete de perfeição. Eu o via diariamente. Lúcifer liderando miríades de anjos em adoração. Sua voz ecoava pelos céus. Outros querubins como Miguel e Gabriel o respeitavam. Ele era magnífico. E no começo, ele sabia de onde vinha sua glória. Ele refletia o Pai perfeitamente. Mas então, algo começou a mudar. Foi sutil no início, tão sutil que os outros anjos não perceberam. Mas eu percebi. O Pai percebeu. Começou com um pensamento. Apenas um pensamento. Mas pensamentos têm poder. E este pensamento começou a crescer como uma semente plantada em solo fértil. Eu o observava, via a forma como Lúcifer começou a olhar para si mesmo, a forma como ele pausava diante das superfícies refletoras nos salões celestiais, a forma como seus olhos demoravam um segundo a mais em sua própria aparência, a forma como, quando liderava a adoração, sua atenção começou a se dividir. Antes, quando ele adorava, era totalmente voltado para o Pai. Agora, eu via algo diferente. Uma parte dele estava observando os outros anjos observando ele, e ele gostava da admiração, gostava de ser visto. Miguel veio até mim certa vez. Seu rosto estava preocupado. Senhor, há algo diferente com Lúcifer. Ele está conversando com outros anjos, dizendo coisas estranhas, fazendo perguntas. Perguntas sobre a hierarquia, sobre a autoridade, sobre se as coisas precisam ser da forma como são. Eu assenti, eu sabia. O Pai sabia, mas não íamos forçar a obediência. Nunca foi sobre controle, foi sempre sobre escolha. Amor verdadeiro requer livre-arbítrio, e livre-arbítrio significa a possibilidade de rejeição. As conversas de Lúcifer se tornaram mais frequentes. Ele começou a reunir anjos ao seu redor, não abertamente desafiando, não ainda, mas plantando sementes. Sementes de dúvida, sementes de ambição. É justo que sejamos apenas servos? Por que não podemos ter mais? Por que existe hierarquia? Não somos todos poderosos? Não merecemos mais glória? E a semente que crescia nele começou a se espalhar, como um vírus, como veneno. Anjos que antes adoravam impureza começaram a questionar. A inquietação se instalou em partes do céu que antes conheciam apenas paz. Gabriel veio até mim,
perturbado. Meu senhor, um terço das hostes celestiais está sendo influenciado. Lúcifer está prometendo a eles grandeza. Está dizendo que podem ser mais do que são, que não precisam se curvar, que podem governar. Eu olhei para o Pai e vi algo que me partiu. Vai dor. Não a dor física que eu experimentaria mais tarde na cruz, mas a dor de um Criador vendo sua criação escolher rejeição. A dor de um pai vendo um filho amado escolher o caminho da destruição. Mas o pai não o forçaria. Não tiraria dele a escolha, porque isso anularia o próprio propósito da criação. Então esperamos que Lúcifer voltasse, que reconhecesse o erro crescendo nele, que se arrependesse. Mas ele não voltou. Em vez disso, foi mais fundo. O pensamento inicial, aquele primeiro lampejo de orgulho, havia se tornado uma chama. E essa chama estava se tornando um incêndio. Até que um dia, o inevitável aconteceu. Lúcifer convocou uma assembleia. Não era incomum. Ele era o querubim ungido. Afinal, tinha autoridade para reunir anjos. Mas desta vez era diferente. Eu sentia, todos sentíamos. Havia uma tensão no ar celestial que nunca existira antes. Uma escuridão se aproximando de um lugar que nunca conheceu escuridão. Os anjos se reuniram, milhões deles, e Lúcifer ficou no centro, irradiando glória. Mas agora, pela primeira vez, eu via claramente o que estava por trás dessa glória. Não era mais reflexo do Pai. Era algo próprio, algo torcido, algo que fingia ser luz, mas carregava sombras. E então ele falou. Sua voz, que antes liderava a adoração perfeita, agora carregava algo novo. Arrogância. Irmãos e irmãs celestiais, por quanto tempo nos contentaremos em apenas servir? Somos poderosos. Por que devemos nos curvar eternamente? Por que não podemos ter tronos próprios? O silêncio era ensurdecedor. Alguns anjos recuaram, horrorizados, mas muitos permaneceram, ouvindo, considerando. E Lúcifer continuou. Eu subirei ao céu. Eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da congregação. Subirei acima das alturas das nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. E ali estava a declaração completa. A rebelião total. Não mais sussurros. Não mais insinuações. Era uma declaração aberta de guerra contra o próprio Deus. E o céu tremeu. Não de medo, mas de tristeza. Porque naquele momento, a perfeição foi quebrada. A harmonia foi despedaçada. E pela primeira vez na existência, o pecado nasceu. Miguel se adiantou, sua espada flamejante desembainhada. Lúcifer! Você está cometendo traição contra o Altíssimo! Volte atrás antes que seja tarde demais. Mas Lúcifer apenas sorriu. Um sorriso que não tinha mais nada do querubim que ele foi. É tarde demais, Miguel. Eu escolhi. E não estou sozinho. E então, um terço dos anjos se adiantou, posicionando-se ao lado de Lúcifer. Um terço de todas as hostes celestiais. Escolhendo rebelião. Escolhendo orgulho. Escolhendo a mentira de que poderiam ser como Deus sem Deus. Gabriel olhou para mim esperando. Miguel segurou sua espada. Pronto. E eu olhei para o Pai, sabendo o que tinha que acontecer, sabendo que a escolha deles tinha consequências, sabendo que o amor não pode coexistir com a rebelião forçada. Eles tinham escolhido, e escolhas têm consequências. O Pai se levantou do trono, e pela primeira vez os anjos rebeldes sentiram algo que nunca haviam sentido antes: medo. Porque quando o Deus Todo-Poderoso se levanta em julgamento, toda a criação treme. E sua voz ecoou pelos céus. Não era raiva explosiva, era algo pior. Era a tristeza absoluta de um Criador tendo que remover criação amada da sua presença. Lúcifer, meu querubim ungido, você escolheu orgulho em vez de humildade. Autoglorificação em vez de adoração. Rebelião em vez de amor. Você não pode permanecer aqui. Não pode permanecer na minha presença. Porque a luz e as trevas não podem coabitar. Lúcifer tentou falar, tentou argumentar, mas não havia mais palavras. O julgamento havia sido pronunciado. E então começou a guerra no céu. Miguel e os anjos fiéis contra Lúcifer e seus seguidores. Não era uma batalha de força igual. Nunca foi. Porque os rebeldes estavam lutando contra o próprio Criador. E eu vi cada momento, vi a queda começar. Mas o que aconteceu a seguir? Como a batalha se desenrolou,
como Lúcifer e seus anjos foram expulsos, isso você precisa ouvir. Se essa história está te impactando, deixa nos comentários. A Verdade Liberta, se inscreve no canal e ativa o sininho porque na parte 2 você vai ver a batalha que mudou tudo, a guerra que ainda afeta a sua vida hoje. Compartilha com quem precisa entender a origem da guerra espiritual. Até a próxima parte. E lembra, a batalha que começou nos céus continua na terra.